Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esse é o seminário do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG, e eu já começo agradecendo a professora Kelita pela gentileza. Hoje ela vai nos falar sobre as mulheres no Êxodo, e, portanto, eu tenho certeza que nós vamos sair muito melhores do que entramos hoje, não é? Porque o tema das mulheres, da alteridade, da relevância do feminino no nosso contexto atual, né, não está só lá na Bíblia. Não é? Então, nós podemos fazer uma leitura também contemporânea dessas mulheres, né? Então, eu gostaria de apresentar a professora Kelita Cohen. Ela é tradutora pública, psicóloga, mestre e doutora em Psicologia de Desenvolvimento Humano e Escolar. Atualmente é aluna do Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista, e desde 2005 atua na produção, implementação e avaliação de projetos sociais nos âmbitos educacional, cultural, da mediação de conflitos e da promoção de uma cultura de paz, fomentando o ativismo participativo e social em diálogo com o poder público. Palestrante e moderadora em eventos relacionados aos direitos humanos, ela investiga como pesquisadora temas que se situam na interface da psicologia com o judaísmo. Ministra cursos de liderança feminina e oficinas voltadas à emancipação juvenil. Atualmente coordena a Academia da Congregação Israelita Paulista de Cultura e Estudos Judaicos, em São Paulo. Então, a palavra está com ela. Desde já eu te agradeço. Normalmente nós temos 60 minutos e depois, se você puder, você recebe algumas perguntas, mais uns 15 minutos para perguntas. Isso não é muito fechado, não. Esteja à vontade para usar o tempo que você achar necessário. Seja bem-vindo. Obrigada, professora Lisley. Conhecer o seu grupo de pesquisa é realmente um prazer. Olha o trovão. Vai chover agora. Isso mesmo. Bom, a gente vai falar também sobre água. Não é sobre o dilúvio, mas também tem a ver com água, e daqui a pouco a gente chega lá. Como vocês estão no departamento de letras, eu busquei, né, tentando mapear um pouco um caminho, um percurso que eu imagino que pode ser interessante para vocês. Então, a temática, professora Lisley, você escolheu qual era o tema, né? Mas eu fiz um outro percurso e eu espero que a gente chegue ao mesmo objetivo, ou se não o mesmo objetivo, pelo menos que a gente consiga chegar a algum objetivo comum. Então, Umberto Eco, quando escreveu O Nome da Rosa, ele as pessoas diziam, mas por que o nome da rosa? O que o título do livro tem a ver com o conteúdo da obra? E me chamou a atenção esse comentário dele, porque ele diz que o título era para dar liberdade interpretativa para o leitor, e que o título não deve ter a função de disciplinar o leitor. Então, quando a gente põe um título, e esse título já diz o que vem, o que a história vai apresentar, retira do leitor a sua capacidade e a sua possibilidade de criar. E a gente tem... Eu digo isso porque a gente vai falar sobre não ditos também, sobre coisas que não estão ditas e que a gente precisa
criar e que a gente precisa construir, que a gente precisa reconstruir e que a gente precisa fazer um trabalho um pouco de arqueologia do texto, para a gente resgatar histórias de vidas únicas no texto. Não é novidade para nenhum leitor do texto bíblico que a invisibilidade feminina e o silenciamento da mulher marca o texto de forma transversal. A nossa tradição é uma tradição patriarcal, ela está inserida dentro de uma cultura universal patriarcal, e não à toa o texto foi escrito por homens. Os narradores da história são todos homens. E o discurso, ele é marcadamente um discurso masculino. E aí vem Judith Pleskov, uma pesquisadora dos Estados Unidos que eu amo, no livro dela, Stand Again at Sinai, ela fala que a história da Bíblia foi escrita por homens e as mulheres, a história das mulheres está presente ali, está presente até no não dito. Então, é uma história marcada por homens e a gente precisa de um esforço interpretativo muito maior para a gente poder conseguir encontrar essas histórias, porque elas, assim como o livro, o Nome da Rosa, elas não estão de forma explícita, elas estão implícitas, e é esse trabalho que a gente, que eu me dedico e que a gente busca fazer de uma forma empática com as mulheres da nossa tradição. E aí, por conta disso, na minha, como pesquisadora, a minha tese de doutorado, eu não utilizei análise do discurso, eu utilizei a metodologia de análise de narrativa, porque esse é o meu método, procurar as narrativas, porque a análise do discurso trabalha muito com, se uma palavra repete muito, essa palavra deve ter uma relevância. Então, vamos analisar a relevância daquilo que repete, daquilo que é dito muitas vezes, e a história das pessoas invisibilizadas, das pessoas silenciadas, é uma história onde, muitas vezes, o elemento central não está escrito. Então, a gente tem que procurar a ausência para a gente identificar a presença. E, dessa forma, a análise do discurso não caberia, porque eu não tenho como analisar, através da análise do discurso, aquilo que não está, porque eu analiso o que está no texto. Desde uma perspectiva ideográfica, a buscar histórias de vidas únicas, que é esse método de pesquisa, que o grande esforço dele é conseguir a generalização, já que cada história de vida ela é singular. Mas o interessante é que quando a gente pega a história das mulheres, por exemplo, no contexto bíblico, a gente vê muitas histórias de vida singulares, mas que no seu conjunto elas têm características comuns que revelam traços de um determinado segmento da sociedade, no caso, mulheres. E esse é o poder generalizador da perspectiva ideográfica. É quando você consegue traçar paralelos dentro de processos únicos. E a gente tem, no texto bíblico, mulheres sem genealogia. Lembrem-se que a gente tem boa parte da Torá. Torá são os 5 livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Tem um dos livros praticamente inteiro é genealogia. E fulano viveu tantos anos, gerou fulano, que viveu tantos anos e morreu. Fulano, esse cicrano teve Beltrano, viveu tantos anos e morreu. E aí vai contando a história
de homem para homem, numa sequência completamente masculina. E você fala, mas onde estão as mulheres nessa história? Se a genealogia é tão importante, existe uma possibilidade de uma geração meramente masculina? Então, a narrativa da genealogia, das genealogias, é muito explícita desse silenciamento das mulheres. E aí a gente tem outras mulheres que não têm voz. O narrador vai dizendo assim, e disse Abraão, e Deus falou com Abraão, e Abraão... E aí, quando chega na história da mulher, no caso de Sara, Sara tem voz. A gente tem mulheres que têm voz. A gente tem mulheres que têm nome. Mas a gente tem um monte de mulheres que não têm voz, ou seja, nada é dito do que elas dizem. Tem mulheres que não têm nome. A mulher de Ló, qual é o nome da mulher de Ló? Mulher de Ló. É objetificação. Quando você coloca a mulher como propriedade, porque a preposição de, ela é possessiva, né? Ela é dele. Ela é propriedade. E a gente tem várias. A gente tem a mulher de Noé. A gente tem outras tantas mulheres que não têm nome. A gente tem mulheres que não têm identidade, que não têm rosto. Tem outras que têm rosto. Tem outras que o corpo delas é descrito. No caso de Sara, que a gente mencionou, que tem nome, que tem voz, ela tem a descrição do corpo dela. Diz que ela era muito bela e ela era atrativa aos olhos do faraó. Então, está falando que o corpo dela era sedutor. E Abraão falou, fala que você é minha irmã, para que eles não me matem, porque o faraó vai te desejar. Ou seja, está falando de características que outras mulheres não têm essa descrição, não têm essa centralidade no texto, esse lugar relevante dentro do texto. E as mulheres sem desejo. E aí entra Sara também, né? No sentido de que não foi perguntado a ela se ela queria ir para a casa do faraó. Não foi perguntada. Ela saiu também no Lech Lechá, no caminho de Abraão, que Abraão faz, ela também vai. Por que o texto não diz Lechilar, que Deus disse para ela também, Sara, Lechilar, vá também? Não, diz para Abraão. E ela acompanha. Não falou sobre o desejo dela, se ela queria ou não queria. Então, esse preâmbulo é mais no sentido de chamar a atenção de aspectos que a gente busca, num diálogo com o texto, fazer essa reconstrução da história, encontrar fragmentos e reconstruir a narrativa. Porque se a gente pensar, o que é a história? O que é o que é a memória? Quando eu lembro de algo que eu vivi, na verdade, o que eu estou fazendo é ressignificar o vivido. Porque a minha visão sobre a minha história passada não é a mesma de quando eu vivi aquela história. Aquela experiência, aquela vivência, ela foi com uma outra de mim, né? Daquela que Heráclito disse que a gente não entra no mesmo rio duas vezes, né? Então, aquela eu já não existe. Então, quando eu penso no passado e lembro o passado, eu estou reconstruindo a minha própria história. E por que não fazer isso, então, a mesma coisa com a história dessas mulheres? E aí, só para poder não deixar o tema do nome da Rosa tão no ar, se vocês se lembram da história, a história do livro gira em torno de uma série de assassinatos
que ocorrem dentro de um mosteiro beneditino, na Idade Média, e aí eles começam a investigar. Vem uma comissão para tentar investigar essa série de assassinatos, o que estava acontecendo no mosteiro. E eles descobrem que os assassinatos estão entrelaçados ao desaparecimento de um livro da biblioteca subterrânea do mosteiro. Então, a biblioteca era um lugar onde as pessoas não podiam ir, era um lugar proibido. E à noite, quando algum monge se levantava e ia lá na biblioteca, ele morria. Então, eles foram buscando ver qual era o elo de ligação para poder tentar descobrir, e descobre que um livro de Aristóteles tinha desaparecido, e que todas as mortes estavam ligadas ao desaparecimento desse livro de Aristóteles. E, por acaso, o livro é o segundo livro da Poética de Aristóteles, e ele é um livro que fala sobre a comédia e o riso. E aí a gente pensa, que tão perturbador pode ser um livro de comédia? O que pode gerar que abale o poder, que abale o status quo, e para levar ao ponto de assassinar as pessoas, já que o riso era algo abominável. E a grande questão é porque esse livro ensina a crítica ao poder dominante. Então, se a gente entender que aquele que narra a história, ele tem o poder de perpetuar, de manter viva a história daquelas pessoas, daqueles personagens, da mesma forma, quando a gente critica o texto, a gente tem possibilidade de reconstruir a narrativa. E aí a gente passa a ter um poder. Porque se eu reconstruo a narrativa, eu também estou renomeando, eu estou dando uma outra vida para esses personagens. Bom, então agora passo para o tema que a Lisley me propôs, das mulheres do Êxodo. Então, conhecendo, assim, a história do Êxodo é como se fosse uma história, já quase parte da história universal, como a história de João e Maria, alguns contos dos irmãos Grimm, que já são tão populares que qualquer criança é capaz de contar a história. Então, eu queria chamar algum voluntário aí para me contar, em linhas gerais, a história do Êxodo, e a partir daí a gente poder desenvolver. Voluntário? Aqui a gente indica, sabe? Felipe, Heloísa. Eu posso falar, ué. Então fale, por favor. A história do Êxodo? Isso. Bom, a história do Êxodo é quando o povo hebreu sai do Egito em direção à Terra Prometida. Deixam de ser, eles são libertos. E seguem o Moisés pelo deserto. Não só Moisés, mas assim, uma família, né? Uma casta, né? Assim, né? Que é o Moisés, a irmã também tem um poder, e tem o irmão também, que é o chefe dos levitas, né? Então, eles seguem essa família pelo deserto para chegar na Terra Prometida. É isso. Obrigada, Felipe. Essa é a história do Êxodo. E você citou muito bem a questão de que tem uma casta, tem uma família que lidera, e aí a gente pode pensar em várias coisas relacionadas às estruturas de poder, mas o meu foco está nas mulheres do Êxodo. Porque
quando a gente pensa na história, na narrativa, você pega a narrativa bíblica, você tem o faraó, você tem Moisés, Arão, o irmão dele, que toda aquela discussão sobre se vai ou não vai libertar o povo, se vai, então agora vem uma praga, agora vem outra praga, tudo isso acontece, tudo isso são relações de poder. Tem lá todo o faraó com todos os seus magos, e vem Moisés, vem Arão e coloca o cajado dele, o cajado vira uma cobra, uma serpente que engole a serpente dos outros. Ali está falando de poder, né? Está falando homens poderosos e que do lado de cá tinha um poder que era maior. Mas é tudo relação de poder, é uma coisa muito masculina, né? A história é toda masculina. O que tem em relação às mulheres? Bom, em relação às mulheres, tem a história do cestinho de Moisés que vai passando pelo rio, né? Tem várias mulheres, né? A mãe do Moisés, a irmã e tal. Exatamente, tem várias mulheres. E aí, essa parte, ela é toda romantizada no inconsciente coletivo. Tá lá as mulheres nadando no rio, e de repente chega um cestinho, e ela abre o instinto materno, fala assim, ai, um bebezinho, vou cuidar dele. Bom, agora eu quero problematizar um pouco para a gente poder pensar nessa história um pouco menos romântica e pensar nos atos de poder que tem na resistência. Havia um decreto do faraó. Quem assistiu o filme dos 300 consegue imaginar o que era um faraó naquela época em termos de poder, né? Em termos de um decreto. O que é um decreto do faraó? Quem ia ser louco de descumprir deliberadamente com um decreto? E acontece que a gente tem, primeiro, uma mulher que o decreto dizia que todo filho homem que nascesse fosse lançado, precipitado, lançado no rio, precipitado, enfim, era para matar. Matar todo filho homem, porque, de repente, o povo hebreu começou a aumentar muito em número e, de repente, eles tiveram medo de uma rebelião, de se juntar e enfrentar o exército do faraó e, com isso, ter um racha social. Pois bem, nesse decreto, Tsipora, eu já indo lá para frente, Yocheved era a mãe de Moisés. Yocheved engravida, e na hora que nasce o bebê, esse bebê que nasce é um menino. E tinham duas parteiras lá, Shifra e Puá. São duas personagens dessa história que têm uma importância central na história. Se a gente pensar que elas tinham a ordem do faraó, elas eram as parteiras. A ordem para assassinar essas crianças, elas deveriam executar essa ordem. E o que elas fazem? Elas têm compaixão daquela criança. Elas resistem. Então, é um ato de resistência. É um ato de rebeldia. Na verdade, de rebeldia, porque tem uma ordem e eu me rebelo a essa ordem. Então, elas colocaram em risco a sua própria vida para garantir a libertação do povo hebreu, pensando nisso lá na frente, pensando que cada indivíduo é um mundo inteiro, né? O que salva uma vida salva o mundo inteiro. Isso está no Talmud, e essa é uma
expressão bastante difundida, se eu salvo uma vida, eu salvo o mundo inteiro, porque eu salvo toda uma geração que vem a partir dessa pessoa, mas também eu salvo toda todas as pessoas que os meus atos, ou seja, que os atos daquele indivíduo, que a vida daquele indivíduo vai impactar. Então, elas fazem isso. Elas salvam, não uma vida, elas salvam o mundo inteiro, quando elas poupam a vida daquela criança. Mas a gente tem também a Yocheved, a própria mãe. A mãe de Moisés, ela se opõe de forma veemente e vigorosa ao decreto do faraó. E pensando que ela era hebreia, então, se a gente pensar que Shifra e Puá eram egípcias, elas estavam em classes sociais diferentes. Então, Yocheved ocupava uma classe social que tinha menos poder. E ela resiste e ela adota estratégias para poder permitir que a história do Êxodo tenha chegado para a gente. Miriam, a irmã de Moisés, que você citou, Felipe, Miriam é uma mulher muito forte no texto. Dela é contada a história durante a travessia no deserto. Ela é conhecida na tradição judaica como a provedora da água. Vamos imaginar no deserto o que mais as pessoas precisam para sobreviver num deserto, né? A água está ali nas prioridades, em nível de prioridade, em prioridade máxima. Lembrando que o alimento era provisto por Deus. Era o maná que caía do céu e alimentava as pessoas, eles colhiam pela manhã e se alimentavam. E aquilo tinha todos os nutrientes que eles precisavam para se manter. Então, Deus provia a comida, provia o alimento, a nutrição. Miriam provia a água. Então, quem já está com todos os nutrientes ali provistos, a água passa a ser prioridade número 1. E Miriam era essa mulher. Era uma mulher de liderança que conta que na hora que abriu o Mar Vermelho, lá, nessa travessia do povo, que também é assim, uma coisa bem épica, bem, né, uma parte icônica da narrativa, né, essa abertura do mar e as pessoas passando. Diz que Miriam, e está no texto, Miriam pega um pandeiro dela, ela sai tocando e vai à frente, liderando as pessoas e as mulheres dançando e vão atravessando até o outro lado. Tanto é que você tem a canção de Miriam descrita no texto, ou seja, ela não é só um nome, né? Ela tem uma importância enorme. No entanto, é tão interessante que as mulheres fortes são ameaçadoras dentro desse contexto masculino. Então, o que o narrador busca fazer num determinado momento da história com relação a Miriam? O narrador, o que tenta fazer é colocar essa mulher, deixa eu localizar a palavra, colocar essa mulher numa posição de, ela enfrentou o irmão. Só um parênteses, a história lá no meio do deserto, quando Moisés se casa com uma mulher cuxita, e Miriam e Arão são contrários. Eles não gostam da história, eles se opõem a Moisés pela decisão dele, né, de se casar de novo, ou de se casar com essa mulher, que só conta essa história, ela não tem nome, é a mulher cuxita. A única coisa que sabe é que ela é uma mulher cuxita. Então, pode ter sido... Qual a razão para eles terem se oposto? Pode ter sido preconceito, pode ter sido porque ela gostava da primeira esposa, pode ter sido qualquer razão. A questão é, Miriam
E Arão se opõe, e os dois vão contra. E aí, o que o texto diz? E como Miriam se levantou contra Moisés, o grande libertador, ela foi tomada por uma espécie de uma lepra no corpo, como uma punição pública, e ela é retirada da cidade. E ela é colocada lá como algo exemplar. E aí, quando eu olho para esse texto, eu falo, e o que aconteceu com Arão? Nada. Nada. Vem cá, se os dois fizeram, se o ato foi idêntico, o mesmo, os dois fizeram a mesma coisa, por que ela foi punida e ele não? Porque ela representava uma ameaça. Porque ela tinha um poder muito grande. Vamos pensar, hoje a gente vive uma crise hídrica aí que está se despontando, e de repente a gente teve até a criação do Ministério das Águas. Vamos imaginar que Miriam fosse a ministra das Águas na época da instalação da crise hídrica. E de repente tudo depende dela, porque se ela tem o recurso mais precioso que ouro, né, se ela consegue prover, ela tem mais poder de negociação, enfim, qualquer que seja o motivo de tê-la tirado, na minha leitura, de que ela tenha sido punida, é o que representa uma mulher que vai tomando protagonismo em um espaço que é previamente masculino a partir da ótica do narrador. Então, a gente já falou aqui de Yocheved, Miriam. Tem outra mulher muito importante na história do Êxodo. Olha, o Êxodo não teria acontecido se alguma dessas mulheres tivesse faltado na história. Bat Paró. Bat Paró, Paró é o faraó, em hebraico. Bat, filha. Essa mulher tão importante, a filha do faraó, a mulher que adotou Moisés. Então, ela não era qualquer mulher, ela era uma mulher poderosa. O texto não fala o nome dela. Bat Paró, a filha do faraó. E isso é algo que incomodou tanto aos ouvidos dos sábios do Talmud em certo momento, que eles começaram a procurar, falaram, não é possível que uma mulher como essa, com essa história, não tenha nome. E aí eles encontram, no livro de Reis, uma citação onde fala Bátia, a filha do faraó. Bátia é filha do mar. Iá é mar. Desculpa. Iá não é mar. É filha de Deus. Iá é Deus. Filha de Deus. Então, eles encontram a conexão para falar, o nome dela é Bátia, mas também é outro nome que não é nome, né? Filha de Deus, filha do faraó, enfim. Mas isso só para mostrar que tem um incômodo, que foi provocado um incômodo lá nos primeiros séculos dessa era, já nos sábios do Talmud. Por que essa mulher não tem nome? Então, como que a gente hoje, no século XXI, o nosso olhar feminino, o nosso olhar de reconhecimento das injustiças sociais, desse silenciamento da mulher, como que a gente pode olhar para o texto e não se incomodar com o fato de que essa mulher não tenha um nome? Né? Então, vocês, como estudiosos das letras, eu imagino
como que, de alguma forma, isso impacta vocês de diferentes formas, né? A mim, me impacta desde o olhar da psicologia, de pensar naquela vida, naquela história de vida que é castrada. É uma castração de uma história muito importante. Porque se ela não tivesse tido compaixão daquela criança, o êxodo também não teria acontecido. Se Shifra e Puá não tivessem sido rebeldes à ordem do imperador, do faraó, não teria acontecido. Se Yoheved não tivesse resistido também, não teria acontecido. Se Miriam, ou seja, todas essas mulheres tiveram um papel central para que o êxodo acontecesse, aquela libertação, aquela liberação do povo da escravidão. Então, a gente está falando de uma questão de classes sociais, castas, é uma relação que a gente identifica hoje na nossa sociedade. A gente tem uma relação na sociedade, na nossa pirâmide social, que a gente consegue identificar claramente os hebreus como uma classe social que se encontra numa condição de vulnerabilidade, exatamente por não ter o poder formal, o poder oficial. No entanto, existe um poder imanente da própria essência do ser, que é o que fazem as revoluções, é o que faz com que as mulheres tenham conquistado o direito ao voto, o direito a estudar, e nós somos herdeiras dessas lutas que outras travaram, que em outros tempos travaram. Outro dia, uma amiga minha disse assim: você não vai ser dessas que vai sair por aí queimando o sutiã, né? Eu falei para ela: não, eu não vou sair por aí queimando o sutiã, porque outras já fizeram isso por mim. A minha luta hoje é outra. Hoje eu luto com outras armas, eu luto com outras ferramentas, com outras metodologias, mas eu não desqualifico a história daquelas mulheres que utilizaram os métodos que fossem no seu momento histórico, no seu contexto, para permitir que hoje eu pudesse ter uma voz e pudesse utilizar outros recursos de luta. E aí a gente tem eu selecionei 7 mulheres, e eu ainda não falei de 2, nessa história do êxodo. Ainda estou dentro do meu tempo aqui, então eu avanço com essas mulheres para poder a gente abrir, porque eu quero escutar vocês. Tem uma mulher que ela é uma mulher muito importante, que é Tsipora. Vocês já ouviram falar em Tsipora? Tsipora é a esposa de Moisés, a mãe dos 2 filhos dele. Tsipora é filha do sacerdote de Midian. Então, a gente não está falando a gente está falando de uma outra estrutura de poder, em uma outra terra, em um outro modelo de sociedade, e Tsipora é essa mulher que se une a Moisés, né? A filha, Itró, o pai de Tsipora, Itró, a gente conhece hoje tanto o Moisés como o libertador e o legislador, né? A gente fala de Moisés como legislador. As leis que Moisés implementou no povo, grande parte delas foram orientadas por Itró. Então, mostra que, naquele momento de constituir uma nova sociedade com um contrato social, no momento de estabelecer um contrato social, Moisés vai tomar da experiência de um outro povo que, para ele, era um modelo. Porque,
para ele, o modelo egípcio não era adequado. Por isso, ele traz um novo código. E ele vai buscar exatamente com Yitro as instruções de como distribuir o poder legislativo, o poder executivo e a distribuição de chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1000, de forma que o poder esteja distribuído, de que não haja centralização do poder, que seja horizontalizado. Então, assim, esse modelo de sociedade revela para a gente como aquela sociedade de Midian, da qual Yitro era um líder, e da qual Moisés vai para lá para aprender como construir uma sociedade e um pacto social que fosse justo, que fosse equitativo. Ele vai ali. Então, essa mulher Tzipora, num determinado momento, tem uma história que é assim, bem, bem interessante dentro da iconoplastia do texto bíblico. Tem uma história de que Deus vem para matar Moisés, porque ele não tinha circuncidado o seu filho. E vem para matá-lo, porque era um pacto que tinha sido feito com Abraão. E Abraão disse que toda a descendência dele faria esse pacto, esse ato, né, esse pacto de sangue através dos seus filhos, né, como uma forma de transmissão daquele pacto de Abraão. E Moisés não fez. Moisés tinha ido morar em Midian, ele saiu do meio do acampamento dos hebreus, foi para lá e falou, que história é essa de circuncisão que nada, né? Qualquer coisa que seja, só diz lá o texto que ele não fez e por isso veio Deus para matá-lo. É muito forte. Se a gente pensa naquelas cenas de filme, essa é uma daquelas cenas assim de um momento de muita tensão. E aí o que acontece? Tzipora vem, pega o filho, pega a criança, corta o prepulso da criança e joga e diz assim, pronto, não tem que matá-lo. Eu fiz o trabalho por ele. Ela faz um trabalho, um papel de sacerdotisa, um papel de moelet. A pessoa que faz a circuncisão na tradição judaica chama-se moel. Moel, ele tem esse papel de fazer esse corte, esse pequeno corte no prepúcio, ao 8º dia de nascido do menino. E Tzipora vem e faz isso, e com isso ela salva a vida de Moisés. Então, vamos imaginar, a gente estava falando que todas as outras mulheres, que o êxodo só aconteceu porque essas mulheres atuaram e impediram que Moisés fosse morto, ela também. Ela também não teria libertador nenhum. Naquele momento, Moisés estaria morto. Mas ela vai... então, ela foi a salvadora do libertador. E, no entanto, a história dela é contada assim de uma forma... Praticamente conta esse episódio e ela desaparece da história. Porque os holofotes estão em Moisés. O fato dela ter sido mencionada na história, ela foi mencionada porque, em termos utilitários, ela era importante nessa história para construir a história de Moisés. Então, os holofotes estavam no protagonismo de Moisés. E se a gente olha pelo lado do avesso da página e vê pela sombra, né, pela sombra das letras, a gente pode ver a história por outra ótica, por outras lentes, por outras perspectivas. E é essa lente que eu chamo a atenção de vocês que são leitores e leitoras, né, analistas de texto, pessoas das letras, né, a gente buscar ver as letras, não só o que a letra está dizendo, mas também pensar o que não diz o texto.
E por que não diz? O que foi tão ameaçador que o narrador quis ocultar? Né? Esse também é nosso papel como leitores, né? Como intérpretes do texto. E aí, por último, a última mulher dessa história. Como eu disse para vocês, é tipo história dos irmãos Grimm. Todas essas histórias são fantásticas, né? Uma viagem ao mundo fantástico da Torá. Tem uma mulher que é mencionada no momento quando começa, vocês se lembram quando começa aquela grande seca na terra de Israel, e morava lá Jacó com seus 12 filhos, lembrem-se, 12 filhos homens. Não menciona, assim, a história passa de lado o fato de que existiam filhas. Tem a história de Diná, é uma história trágica, é uma das filhas. Mas, enfim, na caravana, porque José foi para o Egito, vendido, né? E ele vai para lá. Depois que Moisés está lá, que José está lá, e os irmãos estão passando fome aqui, Jacó manda os filhos procurar comida no Egito. E aí, quando eles encontram e falam, tem sim, José está lá e tem comida lá, eles voltam lá e vêm em caravana para o Egito. E a caravana é formada por 71 pessoas e a Torá descreve nome por nome das pessoas e aos seus vínculos familiares. Então, lá descreve que Serah, a filha de Asher, que é um dos filhos de Jacó, irmão de José, vem na caravana. E aí eles passam lá, as pessoas vão morrendo e tal, passam 100, 200, uns falam que são 210 anos, outros falam que são 400 anos, que eles ficaram lá e que foram escravizados e tarará, e chega o momento da saída, da libertação do povo. Na hora que vai sair a descrição da saída, tem lá também toda a narrativa de quem sai. E vem falando assim, e da casa de Reuven, o filho mais velho, os descendentes do fulano, fulano e fulano eram em números de tanto, tanto e tanto. Então, vem falando os nomes dos descendentes, o número dos descendentes por cada família. E vem especificando da casa de fulano, porque fulano não estava mais, né? Todos os filhos de Jacó tinham morrido. Mas fala da casa dele, na linhagem do filho tal e do filho tal e do filho tal, tem tantos e tantos e tantos. E somam 53 mil. E do outro somam 62.700. O outro somam cento e tantos mil e não sei quanto. E vai falando, vai descrevendo, até chegar em Asher. E fala, e da casa de Asher, atravessou o mar, Serah, sua filha. Oi? Passou, alguma coisa aconteceu aí, mas a narrativa bíblica mostra a mesma personagem entrando no Egito na caravana dos filhos de Jacó e saindo do Egito na caravana de Moisés. E aí os sábios no Talmud falam, tem uma sigla de 3 letras, né? O que fala eu não vou nem falar, WTF, que pergunta, o que é isso? O que é isso? O que essa mulher está fazendo aí? Essa mulher não pode ter vivido tanto tempo. E aí, os sábios do Talmud
dizem que essa mulher é uma das pessoas que não provaram a morte no texto, na narrativa bíblica. E um deles é Eliau Hanavi, o profeta Elias, que foi levado num carro de fogo e viveu. É parte da mística judaica. Mas por que Eliau Hanavi tem tanta relevância dentro da nossa tradição e ninguém sabe o nome de Serah? Uma mulher que está na narrativa bíblica, que está na história, mas que ninguém nem sabe. Se você pode perguntar para qualquer pessoa dentro da sinagoga, em qualquer sinagoga que vocês forem. Você já ouviu falar de Serah? Muito difícil, porque, olha, é um trabalho de lupa. Você tem que ir com a lupa lá e falar assim, ai, olha, tem aqui um nome, olha que coisa. A menos que você tenha lido o Talmud e que você já tenha visto que isso incomodou de alguma forma alguém em outro momento, é muito difícil você conseguir perceber aquele detalhe da história. Mas o narrador deixou passar. Ele deixou passar isso. Então, os comentaristas dizem que a Serah, ela representa o elo intergeneracional entre os que entraram e os que saíram. Ela representa o conhecimento de todos os mistérios, porque se tem uma coisa que é tão desconhecida por nós é a morte. Uma pessoa que consegue passar a vida dessa forma, passar sem ter a descrição da morte dela, ou sem ela ter deixado de ter sido contada, é uma pessoa que detém um conhecimento que os outros mortais, né, não temos. E aí, a gente, todos os anos... primeiro eu vou em todos os dias. Todos os dias, na reza da manhã, nós rezamos, na tradição judaica, Mi Hamor Habaelim Adonai. A gente fala, Moisés atravessou, levou o povo do Egito para o deserto e libertou o povo. Todos os dias nós lembramos da saída do Egito, nós lembramos dos feitos de Moisés, que foram magnânimos dentro da nossa tradição. E aí, quando a gente chega em Pessah, que é uma celebração central na tradição judaica, que é a festa da liberdade, da libertação, a saída do Egito, o que a gente faz? A gente coloca um copo na mesa para Eliau Hanavi, porque é o símbolo da redenção, é o símbolo daquilo que a gente não tem controle, não tem domínio, daquilo que transcende, né? Que é o que Eliau Hanavi representa. Mas vem cá, a gente está falando da festa da saída do Egito. Eliau Hanavi não tem nada a ver com a saída do Egito. Viveu em outro momento, em outro lugar, em outro tudo. Mas a gente traz Eliau Hanavi para dentro da história e a gente não traz Serah. Se é para falar de redenção na saída do Egito, o copo que tinha que estar lá na mesa era o copo de Serah. A gente tinha que abrir a porta e convidar para entrar Serah. E não Eliau Hanavi. Mas não, Serah era uma mulher. E a nossa tradição é patriarcal. Então, chega uma hora que a gente precisa olhar para a nossa tradição e dizer, ok, tradição, mas qual é a tradição que eu quero deixar para os meus filhos? Para as próximas gerações? Qual é o compromisso que eu tenho com as futuras gerações? Assim como Serah tinha um papel intergeneracional, qual é o meu papel intergeneracional? Então, é por isso que eu faço tanto empenho em reler os textos e encontrar essas histórias de vidas únicas, singulares, importantes, marcantes, e trazer de volta, trazer a existência, trazer a vida. Porque quando a gente lembra, a memória é isso. A memória é você manter viva. A pessoa, na tradição judaica, só morre quando a gente se esquece delas. Então, se eu permito que o narrador
me leve ou me encaminhe a esquecer os nomes de personagens, de pessoas tão importantes na tradição, eu estou matando essas pessoas. Ao mesmo tempo, eu tenho possibilidade de trazê-las à vida através de um processo de memória, um processo de ressignificação e um processo de reconstrução narrativa a partir dos nossos textos, que são algo tão caro para a gente. As palavras são muito importantes, as palavras são muito caras. Eu não estou inventando uma nova história, eu estou tomando da história que nós temos e tendo um outro olhar mais empático, mais amoroso, no sentido de entender que há uma vida ali. Então, essa é a mensagem que eu deixo com vocês e passo a bola, Lisley, para você comandar aí e você dizer também se era esse o caminho o percurso que você tinha pensado quando me convidou. Olha, excelente, excelente, todas as coisas que você falou e eu não sabia, e quantas coisas você falou e eu havia me esquecido. Isso também é muito importante, né? E ontem eu participei de uma live sobre a mulher que escreveu a Bíblia, do Moacir Scliar. E estava a Cíntia Moscovitch lá, mas estavam o Antônio Torres e estava, eu esqueci o nome do outro escritor, que é o do Não Verás País Nenhum. E eles estavam chamando atenção para esse lugar, eu não gosto da palavra, mas digamos feminista do Moacir Scliar, que ele deu uma voz, não é? Parece que a Heloísa colocou aqui, Loyola Brandão, muito obrigada, muito obrigada. Eles estavam dizendo desse lugar, dessa voz que o Scliar tinha, e que deu à mulher com esse livro, da mulher que escreveu a Bíblia, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você leu esse livro? Você entende? Nós somos da literatura, né? Nós tendemos a não só ter esse lugar do hermeneuta, de ler a Bíblia, mas ler o texto literário como esse espaço de fazer esse texto bíblico ser restaurado, ser atualizado, ser reconfigurado, e você termina sua fala falando para as próximas gerações, né? Então, como a leitura é fundamental, essa leitura rediviva, né? Então, você pode comentar um pouquinho sobre esse romance, o que você acha? Porque é ficção, eu sei, mas como tem um diálogo muito interessante, muito rico, muito irônico com a Bíblia, eu queria te ouvir um pouquinho, se você puder. Tá. Bom, a questão do aspecto ficcional, você falou e me remeteu à trilogia das Filhas de Rashi. Como é que é o nome da autora? Tem aqui, depois eu pego aqui. Das Filhas de Rashi, senão eu não consigo me acalmar, não consigo pensar no próximo passo sem olhar. Não estou conseguindo abrir meu armário, acho que os livros estão puxando a porta. Enfim, as Filhas de Rashi, Rashi é você falou de hermeneuta. A Cláudia está falando aqui, Meg Anton. Isso, ótimo, obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Ótimo. O que a Meg Anthony fala quando ela está escrevendo no prólogo do livro? Ela começa a falar sobre a falta de informação que existe, falta de textos, de textualidade a respeito das vidas femininas, de histórias de mulheres. Rashi foi o maior intérprete
dos textos da Torá e do Talmud. Até hoje, ninguém fala, ninguém sério, algum erudito que vai interpretar o texto bíblico, primeiro ele tem que olhar o que Rashi disse. Aí, a partir daí, ele pode tecer todo tipo de comentário que ele quiser. Mas ele primeiro tem que ir no pshat, que é a forma como Rashi analisa o texto. Então, imagina, Rashi, um homem da França, no século XI, muitos mil anos depois da Torá, muitos séculos depois do Talmud ter sido consolidado, ele pega tudo isso. Então, assim, era um erudito, uma pessoa com uma capacidade, com uma que ímpar. E ele teve 3 filhas, ele não teve nenhum filho. Imagina a forma de transmissão desse legado todo. As filhas de Rashi, numa tradição extremamente machista, por assim dizer, uma tradição de homens, de escolas para homens, Idade Média, vamos lá, Idade Média, escolas para homens, os homens iam estudar, mas Rashi ensinou as filhas a ler aramaico, hebraico, a interpretar os textos, e ele estudava com elas. Elas o ajudavam a interpretar a sistematizar todo o conhecimento que era produzido e tal. Então, elas foram pessoas muito importantes nesse material que nós temos hoje. E alguns pequenos fragmentos de história têm a respeito dessas mulheres. Então, ele escreveu uma trilogia onde cada livro era o nome de uma das filhas. E aí ela fala assim, olha, quando eu comecei a pesquisar sobre essas mulheres, que foi a tese dela, né, uma pesquisadora, uma mulher extremamente comprometida com a fidedignidade dos dados, ela falou, tinham lacunas tão imensas na história, brechas tão imensas que seria impossível eu construir uma narrativa sem acrescentar algo ficcional. Então, ela falou, eu busquei ser o mais fiel possível aos fatos históricos que eu tinha na narrativa. Mas eu tive que completar outros para que aquilo fizesse sentido, tivesse coerência e tivesse vida. Então, eu, olhando agora, voltando no Moacir Scliar, que você comentou, a gente pensar assim, o que é ficcional e o que é real? A gente está falando de fato histórico? Está tomando a Bíblia como um fato histórico? Né? A gente pode tomar a Bíblia de várias formas. Tem gente que toma a Bíblia como um fato histórico. Toma a Bíblia na sua literalidade. Eu que venho de uma tradição rabínica, o legado que a tradição rabínica brinda para a gente é o método interpretativo. Então, qualquer leitura que eu faça do texto, para mim, não é relevante se aquele fato aconteceu de verdade ou não. O que é relevante para mim é pensar que impacto tem essa história na minha vida. Que impacto tem o que essa história faz uma conexão que me leva até esse momento, né? Porque está falando de mim. O que de mim está ali? Então, eu preciso me ver nesse texto. Esse é o olhar que a tradição rabínica traz para a gente, e é muito interessante a gente pensar o seguinte, se você vai na Torá, aí às vezes a pessoa fala assim, mas isso é uma heresia, a Torá é sagrada, as pessoas gostam do termo sagrado, sacraliza a Torá. O que é sagrado se não o que eu infiro de sacralidade a algo? Se eu falar que essa caneta é sagrada,
é sagrada porque eu a sacralizei, porque as coisas em si mesmas, elas não são nada além do significado que eu imprimo nelas. Então, a história, a narrativa bíblica, por exemplo, aí a pessoa fala assim, não, mas o que está lá é para ser cumprido, porque eu sou um cumpridor da lei. Aí você fala, ok, o que você faz com o seu filho rebelde? Você já matou o seu filho rebelde? Já jogou ele pelo precipício? Ah, mas claro que não. Pois é, a Torá fala isso, né? Mas a Torá está mesmo querendo dizer que a gente faça isso? A tradição rabínica vem dizer que não. A tradição rabínica vem para poder dizer que esse texto precisa ter alguma coisa que faça sentido para mim, que não a literalidade dele. E aí eu posso pensar, então isso é ficção? Depende de como eu interpreto aquilo que está escrito. Então, você falar assim, ok, o livro A Mulher que Escreveu a Bíblia está dentro de um marco de uma literatura ficcional. Ótimo. Agora, o que eu aprendo dessa história? Para mim, não é menos relevante do que o que eu aprendo a respeito das histórias das mulheres que não estão escritas no texto bíblico, mas que elas estão ali. E elas estão presentes. E qualquer coisa que eu fale sobre elas, alguém pode dizer, isso é ficcional. Fala, não é ficção. Porque se elas forem ficção, a história inteira é uma ficção. Claro, o estatuto do ficcional, não é? Ele não quer dizer que é o que é verdade, o que é mentira, né? Não tem esse paradoxo. A ficção está dentro de uma possibilidade de acontecimento naquele mundo, né? Naquele mundo construído pelos narradores, né? Os romancistas, os contistas e etc. Heloísa, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Então fale, por favor. Eu quero primeiro agradecer a... Desculpa, qual que é o seu nome? Ai, desculpa, Késia? Não. Kelita. Eu achei muito inspirador. É impressionante como essa tradição, talvez pelas interpretações posteriores, mas ela é muito atual, né? É tudo muito presente. E nesse sentido, o que eu acho interessante dessa história que você resgatou, do Êxodo, é que as mulheres estão presentes. Então, sim, não tem nome, não tem reconhecimento, são presenças esporádicas, né? Não tem uma narrativa sobre a história de vida de cada um, mas elas estão presentes. E, nesse sentido, é muito atual. É muito contemporâneo, porque nós também estamos presentes, mas não reconhecidas. Eu acho que outras histórias de... Talvez as mulheres estivessem mais silenciadas ou mais presentes, né, nos mitos mais onde o feminino está... O interessante dessa tradição é que ela está nesse limbo de presente, como você falou, sem ela, sem várias dessas mulheres, desses episódios, não teria trama, quer dizer, olhando pelo lado ficcional, são importantíssimas para segurar a trama, mas tem aquele papel que não é o protagonista. É fascinante isso. É como ajuda a gente a pensar no cotidiano, nos problemas do trabalho, nos problemas da política. Essa CPI toda, que as mulheres estavam, mas não estavam, é tão contemporâneo que eu nem sei o que dizer. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Heloísa. Eu que agradeço. Kelita, você quer falar? Bom, eu realmente, eu acho que a nossa ação no mundo, toda a nossa ação no mundo é um ato político, né? Então,
às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu não gosto de política, eu não gosto de falar de política. Se a gente pensar que toda ação nossa é um ato político, não falar de política ou não querer a política é você adotar a posição da inércia e de não ação, de inação, né? E ao deixar de agir, a gente perde a nossa humanidade, né? Porque a essência nossa é a ação. O verbo, não existe narrativa sem verbo, né? E o verbo é ação. Então, a gente parte como seres de atitude, né? E se a gente abdica dessa nossa essência, né? A gente está deixando a nossa humanidade mesmo, a nossa missão, né? Então, isso que você falou é muito interessante, porque eu vejo que tem uma militância na leitura interpretativa, né? Você conseguir fazer você conseguir se ver no presente, como você fez agora, Heloísa. Você falar, puxa, eu olho para esse texto agora e eu vejo a contemporaneidade, eu vejo nós mulheres aí nesse texto, né? É exatamente isso. O texto, ele é para ser um espelho, né, para a gente, né? Até várias coisas que tem na narrativa bíblica são muito chocantes. Se você pegar como narrativa, é extremamente chocante, extremamente... Você fala, gente, isso aqui é um texto sagrado? É isso mesmo o que está dizendo aqui, né? Você tem de esquartejamento né? É assim, sangue rolando, jorrando, né? E aí você fala, bom, ok, mas e o que isso tem a ver comigo? E a gente consegue ver que ao longo de toda a história da humanidade, nós vivemos as mesmas lutas, né? Ainda somos os mesmos como os nossos pais, né? Como diria a música. É o Cazuza? Mas eu prefiro dizer que a Elis Regina cantou. Ótimo. Olha, tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia. Ela pergunta assim, fiquei curiosa com a Serar, na narrativa de saída do Egito. Junto ao nome dela também tem os números de outros descendentes? Ou ela está sozinha como descendente da linhagem do pai? Espera aí que eu vou ao texto para não falar bobeira. Espera aí. Aqui... Se eu entendi bem a pergunta, ela está perguntando se, da mesma forma que tem aquela genealogia, fulano, filho de fulano, entrou ciclano, etc., se ela também é alguém que foi cabeça da sua geração. Isso, vamos lá. No texto da chegada ao Egito, da caravana para o Egito, da terra de Israel para o Egito, diz assim, está lá em Gênesis 46, 17. E os filhos de Asher, Imná, Ishvi e Vriá. E Serah, sua filha. Ou seja, eram 3 filhos homens. Então, falou um, outro e outro. Ponto e vírgula, né? A Torá não tem pontuação, mas só que tem um outro e, né? Então, separou ali e Serah, sua filha. Então, os 3 anteriores eram homens. E Serah, sua filha. Aí, fechou aí e fala, e os filhos de Vriá, Heber e Malquiel. Ou seja, aí já começou a falar da próxima geração. Uhum. Então, sai do Egito, quer dizer, sai da terra de Israel para o Egito, Asher, com 4 filhos e 2 netos. Então, da casa de Asher foram 7 pessoas, né? É o que está dizendo, na caravana de 70 pessoas, 70 integrantes. Sem contar as esposas. Aqui vem 7 pessoas que têm nome. Do sexo masculino, claro. Nome e posição dentro de uma genealogia, né? Sim. Aí,
Vamos para a saída do Egito agora. A gente já está lá no livro de Números, 26, 46, 26, 47 e 48, os versículos. E diz assim: o nome da filha de Asher era Serah. Esses são os descendentes da tribo de Asher, um total de 53.400 pessoas. Então, não fala de descendentes dela. Fala que ela saiu, porque eu não peguei o texto do versículo anterior, que vem descrevendo, e aí fala, e o nome da filha de Asher, porque fala, e saiu tal, 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 e a filha de Asher. E o nome da filha de Asher era Serah. E esses são os descendentes da tribo de Asher, 53.400 pessoas. Uhum. Isso significa também que os números na Bíblia também são tão simbólicos, né? Então não saíram 7, mas saíram 50.000 pessoas. Então isso também é muito interessante, né? Porque nós ficamos, às vezes, querendo tanto o real, né? Aquele real do real é o número 1, é o número 3, é o número 4. Isso está num campo do simbólico, do metafórico, tão interessante. E é interessante essa questão do número, porque também, quando fala pessoas, normalmente fala assim, sem contar mulheres e crianças. Uhum. E aí você soma 600.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Aí você fala, bom, então essas pessoas aqui eram homens, né? Uhum. Mas Serah, a filha é nomeada. Nomeada, sim, sim. Muito interessante, muito interessante. Alguém tem mais alguma questão? Quer fazer mais alguma pergunta? Se não, eu vou começar a agradecer aqui a Kelita, porque foi realmente, acho que a Heloísa achou a palavra perfeita, ela é uma grande escritora, então ela achou a palavra perfeita, que é inspirador. A sua fala de hoje foi realmente muito inspiradora. Eu te agradeço muitíssimo, em nome do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG, da Faculdade de Letras. Foi um privilégio te ouvir hoje aqui. Espero que você volte mais vezes e que você nos traga sempre esse olhar que ilumina mesmo alguns eventos e personagens que às vezes estão na sombra, né? Acho que o papel do intérprete também é esse, né? Você falou de holofote, né? Então, você meio que lançou luz sobre algumas questões e certamente nós todos vamos ficar com esse grilinho cantando e vamos lá reler e vamos ler com mais interesse a genealogia, né? Às vezes a tendência do leitor e do estudioso é pular essa parte do fulano, filho do ciclano, e essas coisas são muito importantes, né? Você começou falando das coisas que estão lá, das palavras que estão, dos nomes, e esse lugar também da ausência, que é algo para ser lido também, né? Então, eu te agradeço muitíssimo, espero que você volte para outro seminário, quando você puder. As portas do Núcleo de Estudos Judaicos estão abertas para você. Muito obrigada. Bom, então eu vou aproveitar aqui esse gancho para poder me despedir também e dizer que a gente começou um relacionamento de muita proximidade, né, Lisley, com a Academia de Estudos Judaicos da CIP e o Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. As coisas que nós temos em comum nos aproximou, né? E a gente tem um longo caminho aí a construir juntos, e esse laboratório, esse grupo de pesquisa, eu espero que também possam ser contagiados no sentido positivo, né? Esse grilinho mesmo, né? De produzir, de que isso produza um novo olhar sobre o texto, e vocês que estudam textos judaicos, né, como missão do laboratório, que isso de alguma forma possa
influenciar nas produções de vocês, nos seus caminhos de vida. Isso mesmo. Muito obrigada, te agradeço muito. Heloísa, muito obrigada. Eu agradeço a todos. Todos receberão os devidos certificados que estiveram aqui. Muito obrigada. Eu também agradeço todos vocês. Obrigada. Obrigada, um prazer. Toda Arabá, muito obrigada. Bebacachá, toda.